oportunidade, a todos vocês que vieram, aqueles que também estão pelas redes sociais também ouvindo, participando deste culto, cultuando também a Deus, né, através das redes sociais, de onde quer que estejam, que Deus venha abençoar a cada um em nome de Jesus. E sendo praticamente o último sermão do ano que eu faço aqui, quero deixar aqui os nossos agradecimentos a todos vocês, por nos receber, pelo carinho que tem nos tratado, mesmo não sendo membro, né, registrado aqui nesta igreja, cadastrado aqui nesta igreja, somos lá de Jaguapitã, mas é como se fôssemos aqui também cadastrados aqui, porque fazemos parte da mesma família, né, e isso é bom, é agradável. Nós louvamos a Deus por todos vocês que têm nos recebido com abraços, com sorrisos, têm orado, intercedido por nós, né, pelas nossas enfermidades, que Deus permite que acontece, mas Deus também dá o livramento, né, pelas orações pela minha sogra, que está lá firme e forte, graças a Deus, né, passou por mais essa, né, depois de 2 infartos, 3 ataques cardíacos, e agora um marca-passo, mas está lá, firme, né, graças a Deus por isso. Louvo a Deus pela minha sogra, né, que é a minha mãe, né, louvo a Deus por isso também, né, e graças a Deus por isso. Mas eu gostaria nesta noite de trazer, né, como já disse, mais motivos para nós adorarmos esse Jesus que se comemora neste tempo o seu nascimento, muitas vezes com propósitos divergentes, diferentes, mas nós comemoramos pela salvação que Ele nos trouxe, não somente nesta data, mas comemoramos em todo momento, em todo tempo, todos os dias, por aquilo que Ele tem nos dado. E eu quero trazer-lhes uma história de um homem, e faremos dessa história uma analogia com a minha vida, com a tua vida, e para que gere em nós mais motivo de gratidão por Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo para nos redimir, para nos resgatar. Mas o homem da nossa história, ele nasceu, vamos ver se eu consigo aqui mudar, para frente, para trás, é o de baixo, né? Tem que virar ele? Isso. Acho que é aqui. Ah, não estava ligado. Ah, tá. Ah, isso. Então, o homem da nossa história, ele viveu em tempos de guerra. Ele viveu em tempos de guerra. O seu avô era rei, o seu pai um príncipe, né? Então ele fazia parte da família da realeza, né? Da família real. E era costume naquela época, né, os reis e os príncipes, os filhos dos reis, saírem para a guerra juntamente com o seu exército, né? E quando retornavam, eles traziam ali, né, os despojos e muitas vezes os prisioneiros de guerra, e eram recebidos, desde a entrada da cidade até o palácio, eles eram recebidos ali com honras, com festa, e a família real, ela ficava num sistema de camarote ali, né, para receber o rei, receber os príncipes. A família ficava ali para dar essa honra também àqueles que participaram da guerra. A história que eu apresento, ela se deu em Israel, e o homem dessa história, nessa época, ele tinha em torno de 5 anos, né? Tinha 5 anos apenas, e o seu avô era o rei e o seu pai o príncipe. E ambos ali saíram junto com o exército para guerrear, né? E ele ficou sob os cuidados de uma ama, né? Ficou sob os cuidados da sua babá, né? Este menino de 5 anos. E acredito que todos ali estavam ansiosos pelo retorno, né? Todos esperando o fim da guerra, e como sempre era já costume, venciam sempre as batalhas, estavam ali aguardando o retorno para comemorar, para festejar. Só que, né, e inclusive o menino também, né, estava ali, só que vem a triste notícia: Israel perde a batalha contra os filisteus. Israel perde a batalha, perde a guerra, e pior do que isso, o avô do menino e o pai do menino morreram na guerra. Estavam mortos.
E isso abria caminho para que o exército vencedor viesse, invadisse a cidade e tomasse ali todos os bens, destruísse as cidades, matassem ali os exércitos restantes ficou, mas também matasse a família do rei daquela cidade, daquela nação, matasse a família para que não viesse a ter problemas futuros. Era costume isso. Era costume fazer isso. E assim sendo, a ama sabendo disso, a babá sabendo disso, pega esse menino de 5 anos e sai correndo para tentar salvar esse menino. E nessa correria, ao fugir, eis que ela derruba a criança. E ao derrubar a criança, ela quebra os 2 pés. Quebrou os 2 pés. E como estava em fuga, fugindo, não parou para cuidar desses ferimentos, e ali foi calcificando esses ferimentos, e essa criança cresceu com os pés tortos, coxo, né, aleijado dos 2 pés. Eles fugiram para uma cidade de nome Lodebar, onde havia ali uma pessoa chamada Maquir, pelo visto, né, amigo da família real, que os acolheu para proteger o filho. E nós poderíamos encerrar aqui a história dizendo que esse menino cresceu, casou, formou uma linda família e viveu feliz para sempre, né? Poderíamos encerrar dessa forma, mas não vai ser isso. Vai ter mais coisas. Assim, aqui começa praticamente a história. Eu estou falando de Mefibosete. Olha o nome bonito aí para pôr no filho aí, né? Não? Quer não? Né? Mefibosete. Né? E estamos falando de Mefibosete, filho de Jonatas, neto do rei Saul. E essa história está registrada no primeiro livro de Samuel, a partir do último capítulo do primeiro livro, capítulo 31, e vai até o capítulo 9 do seu segundo livro. E após a morte de Saul, reinou no seu lugar, né, ficou ali Isbosete, seu filho, que reinou por 2 anos, mas porém foi morto covardemente enquanto dormia. Em seguida, vem Davi, que já reinava em Judá, há 3 anos e meio, já era rei em Judá. Davi assume agora o reinado de Israel também. O rei Davi vem ali. Mas voltando um pouco na história, nós vamos ver o jovem Davi, que era muito amigo do pai de Mefibosete, Jonatas, fazendo uma aliança. Né? Eles fizeram uma aliança, os 2 em particular, que se algum deles morresse de alguma forma, em alguma batalha, se alguém morresse, algum deles morresse, o outro iria cuidar da família do outro. Iria dar condições para que a família do outro sobrevivesse e fosse cuidado. E depois de alguns anos reinando ali em Israel, Davi lembrou-se da aliança que fizera com Jonatas. Veio à mente dele, ele se lembrou. E eis o que aconteceu. Lá em 2 Samuel, capítulo 9, versos de 1 a 13, mas nós vamos ver apenas alguns versos. Disse Davi: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência para com ele por amor de Jonatas, pela aliança que eu fiz com Jonatas? Será que há alguém? Mandou chamar os servos, e veio um servo chamado Ziba e falou: olha, tem sim, tem um filho dele que está lá em Lodebar. Tem um filho dele que é coxo dos pés, que é aleijado. E Davi então manda trazer Mefibosete. Vai atrás dele. Procure ele lá e traga ele para cá, traga ele até o palácio. Imagine o medo de Mefibosete. Me acharam. O rei me achou. E agora? Está me chamando lá. Com certeza vou morrer. Com certeza ele vai saber que eu sou neto de Saul, filho de Jonatas, e ele vai me matar. E eu vou ter que entrar na presença desse rei. Esse rei, né, ele é poderoso e eu vou sofrer as consequências. E eis o encontro de Mefibosete e Davi. E Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e, prostrando-se com o rosto em terra, lhe fez reverência e disse: Davi,
Mefibosete, respondeu ele, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás a minha mesa. Então Mefibosete lhe fez reverência e disse, que é o teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Olha só, a surpresa de Mefibosete. E o rei então ordenou que Mefibosete fosse recebido e que sempre deveria comer, se alimentar na mesa dele como se fosse seu filho. E a história vai dizer, no verso 13, né? Verso 13 vai dizer que morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia a mesa do rei e era coxo dos pés. O que tem a ver essa história comigo e contigo? Qual a relação que nós podemos fazer dessa história de Mefibosete, do rei Saul, de Jonatas, de Davi, né, toda essa história para a nossa vida? O avô de Mefibosete, o rei Saul, perdeu o reino porque desobedeceu a Deus, fez o que era mal, né, aos olhos de Deus. Deus ordenou então que Samuel fosse até a casa de Davi e ungisse ali, né, Davi como rei. E assim foi, né, Samuel foi lá e ungiu. Mefibosete, ele sofre ali os erros dos seus pais. Ele sofre pelo erro dos seus pais. Tem que sair do palácio e fugir para não morrer. Ele é expulso do palácio praticamente, para não morrer. Nossos pais também pecaram. Nossos pais pecaram, fizeram o que era mal aos olhos de Deus e foram também expulsos do paraíso. Foram expulsos da presença do rei, lançados fora, e a morte passou a ser o medo dos nossos pais, a morte, porque pecaram, desobedeceram. E nós lemos em Romanos, no capítulo 5 e verso 12, diz assim, portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Mefibosete, ele cai das mãos de quem queria salvá-lo, e diz a história que ele ficou coxo dos 2 pés, ficou paralítico. Posso imaginar ali a dor que esse menino sofreu, né, as dificuldades que teve na infância, na adolescência e na juventude, quanta discriminação deve ter sofrido, principalmente numa época em que as desgraças que aconteciam eram relacionadas a pecados dele ou dos pais dele. Quanta discriminação ele deve ter sofrido. A história narra que quando Mefibosete foi encontrado, ele já tinha um filho. Então ele casara. Deve ter sido difícil sustentar essa família, talvez na lavoura, plantando, imagine, com as muletas ali, ou de uma forma ou outra, para trabalhar, para sustentar uma família, as dificuldades que esse homem sofreu, né, trabalhar naquelas condições. E voltando para nós, fazendo essa correlação, nós também passamos por momentos difíceis em nossas vidas. Passamos por dificuldades, por problemas de saúde, por perseguição, por injustiça, nos sentimos muitas vezes num deserto, distante, né, de alguém que possa nos socorrer. Mefibosete, ele tinha um medo constante de morrer, de ser encontrado, de ser achado pelo rei e ser morto, ele tinha esse medo. E o medo tem sido constante também na vida das pessoas, medo de pandemias, de doenças, de criminosos, de ameaças, de perseguições, de injustiças, né? Passamos também por isso, né? Tantas razões que podem nos trazer preocupações com a nossa vida e com a vida de nossos familiares. Mas a história de Mefibosete estava prestes a sofrer uma reviravolta. Depois de tantos anos sofrendo, correndo, fugindo, se escondendo, né, numa perspectiva ruim de melhora, não tinha nenhuma perspectiva de melhora, mas havia um plano já estabelecido para a vida dele, um plano que ele desconhecia, um plano que ele não sabia, um plano
há muitos anos atrás, né, que foi uma aliança que ele fez, que o pai dele fez com o rei. Uma aliança que o príncipe Jonas fez com quem agora estava reinando Israel. Eu e você também fazemos parte de uma aliança que Deus fez com nossos pais na fé. Fazemos parte de uma aliança. Podemos estar correndo, fugindo, se escondendo, mas há uma aliança feita por Deus aos nossos pais da fé. E uma nova e viva aliança feita através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Há uma aliança. Desde o início da história humana, o Senhor vem buscar o homem e apresentar essa aliança. Davi, que poderia procurar Mefibosete, enforcá-lo, pois fazia parte ali da família que tinha desobedecido a Deus e sofreu ali por não obedecer e foram expulsos do reino. Agora Davi estava pronto para usar de misericórdia, de graça, de perdão para com Mefibosete. Deus sempre se antecipou na busca do ser humano para apresentar uma aliança. Deus sempre se prontificou. No jardim do Éden, Deus já tinha conhecimento da desobediência dos nossos pais, de Adão e Eva. Mas isso não o impediu de deixar os céus e vir ao encontro de Adão e Eva. Ele veio buscar, ele veio encontrar aqueles que haviam desobedecido. E assim como Mefibosete se escondia, mas foi achado pelo rei, Adão e Eva também se esconderam, mas foram encontrados por Deus. Foram achados por Deus. Abraão, Isaque e Jacó, é Deus quem vai ao encontro deles, para oferecer-lhes uma aliança, para propor a aliança de abençoar a eles e a todas as famílias da terra. Com Davi não foi diferente, Deus vai ao encontro dele, ungindo como rei e propondo um reinado eterno. E comigo e contigo. É Deus buscando com graça e misericórdia, vinde, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que estáis feridos, aleijados, paralíticos, sem poder andar, que não consegue se mexer, se acha culpado, com medo de morrer, vinde, vinde a mim, é o chamado do Senhor, a todos os momentos. Em Efésios, no capítulo 2, versos 4 a 6, ele vai falar: Deus, porém, é tão rico em misericórdia, Ele nos amou tanto, que embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, Ele nos deu de volta a nossa vida quando levantou Cristo dentre os mortos. Somente por sua misericórdia imerecida é que nós fomos salvos, aleluia. E nos levantou da sepultura para a glória, juntamente com Cristo, onde estávamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Tudo por causa daquilo que Cristo Jesus fez, louvado seja Deus. Uma nova e viva aliança. Na história de Mefibosete, Ziba, o servo e as outras pessoas, apenas viam os defeitos de Mefibosete. Cada vez que falava é o coxo, é o paralítico. É aquele que manca, aquele que tem dificuldades, aquele que sofre. Esta era o que as pessoas viam, mas o rei vê a aliança que fez com seu pai. O rei vê a aliança que fez e ele é fiel para cumprir as suas promessas. As pessoas podem olhar para mim e para você e também ver apenas nossos defeitos, nossas diferenças, ver em nós os nossos erros. Mas Deus olha para a aliança que Ele fez com os nossos pais na fé, com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olha e vê a aliança que Ele fez através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele olha para esta aliança e vem ao nosso encontro para derramar da sua graça e da sua misericórdia sobre nós. Mefibosete vivia uma vida de dependência, de favores, enquanto era herdeiro de tudo o que o seu pai tinha. Enquanto era herdeiro, e ele não sabia, vivia ali sofrendo, passando dificuldades, necessidades,
e não sabia que ele era herdeiro. Eu e você somos herdeiros de Deus, o Senhor do universo, conquistado por Cristo Jesus na cruz do Calvário, louvado seja Deus. Em Gálatas capítulo 3, 26 e 29, fala: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, aleluia. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus, aleluia. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Glória a Deus, louvado seja Deus. A atitude de Mefibosete de não se considerar merecedor é uma atitude de humildade, de reconhecimento da sua vida, digna de ser repetido por mim e por você, de conhecimento da natureza pecaminosa e miserável que vivemos, e que somente pela graça e misericórdia de Deus podemos ser aceitos e abençoados. O medo que Mefibosete tinha de ir ao palácio e se apresentar diante do rei é o medo que também poderia nos circundar de entrar na presença de Deus Todo-Poderoso e ser morto por aquilo que nós fizemos, pelo que nós somos. Só fazemos isso, só podemos entrar na presença de Deus, porque um dia o Filho dele deu a vida na cruz do Calvário, e aquele véu foi rasgado de alto a baixo, abrindo um novo e vivo caminho, para que eu e você possamos entrar na presença do Rei, sem ter medo, sem sofrer nenhuma consequência por isso, porque Deus está pronto a nos receber pelo seu Filho que morreu na cruz do Calvário, louvado seja Deus. Hebreus capítulo 10, verso 19 vai dizer: portanto, irmãos, podemos agora, sem hesitação, entrar na presença do Rei, na presença de Deus, até o lugar santo. Jesus preparou o caminho pelo sangue do seu sacrifício e atua hoje como nosso sacerdote diante de Deus, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, esteja você passando por dificuldades, sendo visto e apontado os seus erros, seus defeitos, lembre-se, você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus. Precisamos ter consciência dos nossos defeitos, sim, talvez não físico como Mefibosete, mas em nosso caráter, nossa natureza pecaminosa. Mas sabemos também que fomos buscados e recebidos por Deus através de Jesus, que morreu na cruz do Calvário. E Ele quer ter um relacionamento conosco, quer que também nos sentemos à sua mesa, participemos das bênçãos que Ele tem para cada um de nós. Vivamos em harmonia com a nova vida que Cristo conquistou por nós na cruz. Mefibosete não nasceu para ser coxo. O que aconteceu foi um acidente de percurso. Mefibosete, longe do rei, era visto apenas os seus defeitos. Era visto apenas os seus problemas, as suas dificuldades. Isso era valorizado. E quando nós estamos longe de Deus, afastado do rei, também o que vai aparecer são nossos defeitos. E eles crescem e aparecem. Mefibosete saiu do palácio e foi para a casa de Maquir, mas lá não era o lugar dele. O lugar dele era lá no palácio. O lugar dele era ao lado do rei. Lá era o lugar dele. Ele era um príncipe também. Mas mesmo estando longe do rei, o rei foi procurá-lo. E o rei o chamou para ocupar o seu lugar e devolver-lhe a dignidade e os bens que ele tinha direito como herdeiro do rei. E Jesus veio ao mundo e restituiu o que perdemos. A presença do Rei, a presença de Deus em nossas vidas e as bênçãos da vida como herança eterna, louvado seja Deus. Existem muitos príncipes e princesas que estão longe da mesa do Rei, sentados na sarjeta, comendo alimentos dos porcos como o filho pródigo. Fomos chamados para avisá-los, para ir buscá-los também e dizer: você é herdeiro de Deus, você é herdeira de Deus, você é um príncipe, você é uma princesa. O seu lugar não é aí, o seu lugar é lá, na mesa do rei. O seu lugar é assentar-se e participar das bênçãos que ele tem para você. Isso não é um privilégio só para nós.
mas é para todos os que estão perdidos, escondidos, amedrontados, com medo de morrer, como estava Mefibosete. Deus quer que você se sinta aceito e amado por Ele, mesmo que passe por privações nessa vida, passe por dificuldades, que sofra com as doenças, com baixo salário, mesmo que viva de favores, mas Deus vê o que os outros não conseguem ver, os seus direitos como filho do rei, seus direitos como herdeiro de Deus, co-herdeiros com Cristo, e eles já foram restituídos por seu filho na cruz do Calvário. Davi não questionou sobre a vida de Mefibosete. Davi, em momento algum, perguntou: o que aconteceu com você? O que está acontecendo com esses pés? Por que você está aleijado? Davi não, Davi só chamou e falou assim: você é um príncipe, aqui está os seus direitos, aqui estão as terras que são suas, aqui está a sua herança. Porque eu fiz uma aliança com seu pai. Deus não se importa do que você fez no passado. Ele quer te salvar, Ele quer te libertar. Ele quer, porque Ele fez uma aliança. Pela aliança que Ele fez, uma nova vida, uma vida abundante, cheia de fé e esperança. Apenas se deixe ser encontrado por Ele. Ele te quer perto dEle, para cumprir esta aliança que fez com nossos pais, e pela nova e viva aliança feita com seu Filho Jesus. Então cheguemos e assentemo-nos na mesa do Rei, e participemos com alegria, porque Jesus Cristo abriu a porta, abriu este caminho, morrendo na cruz do Calvário, através do seu sangue, e nos dá esta liberdade. Talvez você esteja se sentindo como um verme, como um cão morto, assim como Mefibosete, mas você já foi lavado, purificado, curado, perdoado, aceito. Então viva a nova vida em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, e eu gostaria de ler o último texto, e em seguida nós vamos orar. Efésios capítulo 2, versos de 1 a 7. É possível lermos juntos? Dá para ler daí? Está muito pequena a letra, ou dá para ler? Dá para ler? Então vamos todos nós lermos esse último texto, por favor. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Dê uma salva de palmas. Vamos nos alegrar diante de Deus. Somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ore comigo, agradeça a Deus, louve a Deus por isso. Feche seus olhos e ore comigo em nome de Jesus. Pai amado, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, por ter nos procurado e nos encontrado, ó Pai. E, ó Senhor, e ter nos chamado, meu Pai eterno, para desfrutarmos das bênçãos que o teu Filho amado conquistou na cruz do Calvário por nós. Obrigado, Jesus Cristo, por vir a este mundo, dar a sua vida por nós, Senhor, e nos resgatar, nos tirar, Senhor, do lamaçal do pecado, e nos trazer diante do Rei, diante do Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, por isso. Louvamos a Ti, Senhor, meu Pai. E, ó Senhor, e pedimos que o Senhor continue nos abençoando, para que possamos anunciar também isso àqueles que ainda não foram encontrados, que ainda não foram achados, para, Senhor, avisá-los que eles também são herdeiros da promessa de Deus, feita, Senhor, com os nossos pais e com Jesus Cristo na cruz do Calvário. Senhor, nos ajude, ó Pai, nos fortaleça e alegra, Senhor, os nossos corações. Muito obrigado, ó Pai. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém
E amém. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Louvemos ao Senhor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A doce voz que me guia em meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu viver pra ti, te obedecer, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu viver pra ti, te obedecer, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.